Então, hoje temos aqui a Maria Soares de Albuquerque, que também é uma autora portuguesa, e a Maria lançou um livro, Brinquedos para Rapazes. Maria, fala-nos um bocadinho de como surgiu o teu livro e de como tu publicaste o teu livro. Ora bem, Sandra, bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer falar do meu livro, falar de outros livros de mulheres portuguesas e de falar da literatura em geral. Ora bem, o meu livro, eu escrevo desde os 14 anos e eu tenho 23, by the way, pronto, ou seja, não é assim uma coisa, pronto. Novinha. Ou seja, não é assim há tanto tempo, mas pronto. O que eu quero dizer é, escrevo desde os 14 anos e comecei a escrever policiais. Porque era aquilo que eu assistia, eram as séries que eu gostava de ver, eram os livros que eu lia. Uhum. Pronto, comecei a escrever policiais. Só que com 14, 15 anos tu não sabes muito bem o que estás a fazer. Quando eu fui para o secundário, havia um concurso na minha escola secundária de contos. Ou melhor, a minha escola secundária, organizava um concurso nacional de literatura juvenil. E quando eu ouvi dizer que só tinha de escrever um conto, para quem já tinha escrito livros, pensei, olha, isto é simples. Tipo, vamos lá participar, eu quero né, desafios novos e oportunidades para mostrar o meu trabalho, vamos participar. Pronto. E nos contos nós podíamos, ou melhor, exato, podíamos escrever ou um conto ou um relato de viagem, porque é em nome do Ferreira de Castro, e então são esses os géneros que ele escrevia. Escrever aquele conto foi o meu primeiro conto. Foi um desafio, porque primeiro eu nunca tinha escrito um conto, não é? Depois eu já tinha escrito, ou seja, eu sabia o que era uma página em branco, mas nunca tinha editado nada. Ou seja, eu escrevia e depois o que me motivava era o próximo livro, o próximo projeto. E deixava aquele na gaveta, pronto. Para aquele conto que ia participar num concurso literário, eu pensei, não, eu tenho de melhorar isto. E então eu lembro-me nas férias da Páscoa estar a rever e a rever e a rever e a rever e a imprimir novamente e a rever outra vez para poder participar no concurso. Participei. Eu lembro-me de ler o regulamento e não perceber um caraças do que aquilo queria dizer. Porque para participar, tu tinhas de. Porque, pronto, não era só mandar o texto para um e-mail, não, eu tinha de colocar num envelope e depois mandar para o correio, só que depois tinha a minha identidade, porque aquilo era assinado com pseudónimo. A minha identidade tinha de ir num envelope dentro daquele envelope, mas sem o nome. E pá, aquilo, eu lembro-me que aos 15 anos eu não estava a perceber nada daquilo, mas, e depois também não havia quem eu pudesse perguntar. O que me acontece hoje, de forma estranha, tipo que eu não estava nada à espera, é que várias escritoras perguntam-me, ou seja, mandam screenshots de regulamentos de concurso e de editoras e assim, e mandam para mim a dizer: Olha, o que é que isto quer dizer? Ai, é Tipo, sério? a sério, perguntam-me: Olha, o que é que isto quer dizer? Tu achas que eu posso participar? Tipo, e eu juro que depois mando o áudio é longo a explicar o que é que o regulamento quer dizer, porque muitas vezes nós não percebemos, e eu juro. E eu lembro-me de quando eu tinha 15 anos e não perceber um caraças o que é que aquilo queria dizer. E também não tinha a quem pedir ajuda, ora, isto era o que eu queria dizer. Mas pronto, lá percebi o que era. Depois a minha professora de português ainda esteve a confirmar se estava tudo certo. E lembro-me muito bem da caminhada que foi, porque eu não ia mandar pelo correio, porque era a minha escola, né? E lembro-me que foi com a professora aos serviços administrativos entregar o envelope ao professor responsável para recolher os envelopes. E ora aí está, aquilo, pronto, os serviços administrativos não são abertos a estudantes. E eu lembro perfeitamente de ir atrás dela e estar tipo, o que é que tu estás a fazer? Tipo, juro, tipo, o que é? Tipo, porquê? Podias estar quieta, tipo, devias estar a divertir-te. Mas pronto. E lembro-me perfeitamente do conto. Eu ganhei uma menção honrosa, tipo, ninguém ganhou o primeiro prémio na minha categoria. E pá, lembro-me da cerimónia, foi incrível. Ora, aí está, foi a primeira. Como é que eu explico? Foi a primeira vez que na minha jornada de escrita me disseram: Olha, eu gostei do que tu escreveste. Finalmente, tipo, um júri leu e pensou: Olha, eu gostei. Pronto. O que é Que sempre bom. importante para um escritor. E depois, a partir daí, comecei a escrever contos. Comecei a escrever com mais frequência. Comecei a aplicar-me no conto, a perceber o que é isto de um conto, não é? Porque não é igual, não são só 15 páginas ou 20 páginas quaisquer, não é? E ora está, comecei a escrever contos, comecei a participar em mais concursos literários e
e foi-se juntando um tal monte de contos que ganharam menções honrosas ou ganharam prémios, ou outros não ganharam, só que eu gosto imenso dos contos, e então pensei que não iam morrer no meu computador. E foi Uhum. aí que eu percebi que tinha ali material para formar um livro. E os contos que estão no livro foram escritos entre 2020 e 2023. E orgulho-me daquele trabalho porque foram os primeiros passos. Ou seja, eu escrevi mais do que aquilo que lá está, não é? Mas é mesmo aqueles primeiros passos de eu não sei bem se há uma carreira na escrita, eu não sei bem se o meu trabalho vale a pena, mas é mesmo um registro dos meus primeiros anos de escrita e daquele esforço que nós não sabemos se estamos a fazer as coisas bem, não sabemos se vale a pena, não sabemos Mas o que é são que o júri dúvidas vai achar disto. normais. E pronto, eu acho que foi assim que nasceu o livro. Foi nessa tentativa de não morrer no meu computador mesmo. Que bom, mas olha, eu acho que isso são tudo dúvidas normais que nós temos ao longo do nosso percurso, não é? Se vale a Sim. pena, se não vale, se as pessoas gostam, se não gostam. Mas olha, ahm, a impressão depois do teu livro, quando tu trouxestes realmente o livro para o mercado, como é que foi essa trajetória para quem não conhece ainda? Uhum, Tu não foste através de uma editora, não é? uhum. Como é que foi essa tua jornada? A jornada de publicação do meu livro foi muito simples. Eu decidi autopublicar porque eu queria poder oferecer o livro, ou seja, se eu assinasse como editora, os direitos de venda e de distribuição do livro seriam da editora, é o que diz na maior parte dos contratos de edição. Ou seja, Uhum. quando tu assinas um contrato com uma editora, só ela o pode vender, tu não podes vender o teu livro. Porque ora está, estás a passar esses direitos a uma editora. E eu, como queria oferecer o meu livro, tanto na altura dele ter sido lançado como hoje ou no futuro, para as pessoas conhecerem o meu trabalho, eu sabia que eu tinha de autopublicar para manter esses direitos da distribuição e direitos de venda. Sabendo isso, as minhas opções foram simples, que é, ok, como é que eu posso fazer isto da maneira mais simples possível? Sabia que precisava de ajuda, Uhum. contratei, uma revisora para ler o texto, para corrigir os erros ortográficos, que é sempre o meu ponto fraco. Porque ora aí está, os contos foram cada um bastante revistos antes de mandar para prémios literários ou antes de serem publicados na newsletter. Pronto, houve aquele processo de edição. Pedi, e depois desse processo de edição, houve também um processo de revisão dos contos que vão para os prémios literários, porque eu tendo sempre a contratar alguém para rever o trabalho. Porque ora aí está, os erros ortográficos são o meu ponto fraco, e então houve uma vez que eu mandei dois contos para um prémio literário e eu não ganhei. E a minha primeira reação foi: olha, devia ter erros ortográficos se eles não gostaram. Pronto. A partir de agora vai sempre ser revisto por alguém profissional. Pronto. E tenho mantido isso. E não me passou pela cabeça que o texto era mau ou que o conto não valia nada. E não valia, é verdade, não valia nada. E eu agora vejo isso e penso: olha, foi um bom exercício, mas não ia ganhar nunca. Mas naquela altura eu pensei: não, foi porque tinha erros. Então agora é tudo revisto. Pronto. Mas. Ora, aí está. Depois de ter sido revisto para os prémios literários, eu, antes da publicação, pedi a outra pessoa para rever o trabalho outra vez. E ora, aí está, rever erros ortográficos, problemas de sintaxe e essas coisas todas. O que foi, toda a gente que eu contratei nesse processo foi excelente. Não Uhum. tenho nada de mal a dizer, honestamente. Ou seja, há muito esse medo de eu vou contratar um freelancer e eles não vão fazer um bom trabalho ou sei lá, vou ser vítima de fraude ou assim uma coisa. Não, por acaso, toda a gente que eu contratei, pá, pessoal mesmo incrível. Pá, é de deixar uma lista na newsletter se o pessoal quiser contratar freelancers para isto ou para aquilo. Assim têm um contacto, pronto. Até porque, atenção, eu já contratei gente para corrigir contos que de facto foi vítima de fraude, isso já me aconteceu, mas para este livro, por acaso, as coisas correram bem. Mas pronto, depois contratei uma ilustradora para a capa, Tu porque tens muito orgulho da tua capa, tu gostas muito da tua capa. gosto, eu por acaso não trouxe aqui, pá, foi um erro meu. Não estou aqui, não estou constante aqui ao beira, mas sim, é assim, eu acho que o trabalho foi muito bom. Podes ir Pá, buscar se quiseres. eu Podes ir sou, buscar. pronto, então peraí, Podes ir buscar. peraí um bocadinho, pronto, cá está. Ana, aqui Brinquedos está para ela. Rapazes, é um livro de contos históricos sobre os últimos 200 anos, principalmente sobre a violência contra as mulheres e a nossa reação nem sempre muito saudável.
e ora está, foi um projeto pequenino. Eu estava na faculdade enquanto publiquei o livro e era durante a fase de exames, ou melhor, era na pré-fase de exames, quando uma pessoa devia estar a estudar. Mas ora está, eu sentava na biblioteca para estudar e depois eu pensava, epá, será que o livro é chato? Será que o livro é aborrecido? Tipo, será que eu vou desiludir as pessoas? Então eu ia rever o livro. Estava toda a gente à minha volta a fritar mesmo a estudar, a pensar, oh meu Deus, eu vou reprovar os exames todos. E eu ali, tipo, a olhar para o livro e a pensar, será que isto é aborrecido? Porquê é que ainda não me mandaram, tipo, como é que eu arranjo um depósito legal? Tipo, como é que eu arranjo um ISBN? Tipo, porquê é que é tão caro? Essas cenas normais, mas pronto. Não te Estávamos a saía falar da da cabeça, capa. não é? Exato. Sobre a capa foi feita pela Catarina Cruz, é É uma muito ilustradora bonita. portuguesa. Uhum. Fez um ótimo trabalho, eu acho que sim. Sim, está muito bonita. Tá incrível, eu acho. É assim, na minha ideia, ok, eu sou horrível a mandar e-mails. Então o que é que aconteceu? Eu mandei-lhe um e-mail, ahm, mandei-lhe um e-mail a explicar o que é que eu queria. E algumas fotografias, de outras capas que eu gostava. E ela fez um esquema, pá, again, incrível, a rapariga é mesmo incrível. Fez um esquema. Só que eu fiquei a olhar para o esquema e eu, isto não tem nada a ver. Tipo, era linda a capa que ela desenhou, só que eu pensei, não é isto que eu quero. E depois eu fui ler o e-mail que eu escrevi e eu pensei, olha, Maria, tu não sabes escrever nada, tipo, não... o e-mail que tu mandaste é exatamente aquilo que ela desenhou, que não é o que tu queres. Então eu tive de pedir desculpa, a pensar, olha, eu tive outra ideia e expliquei melhor aquilo que eu queria e ela lá refez a capa e pronto, acabou neste processo muito giro. E ora está também, a experiência com ela também foi excelente porque eu nunca me decido de nada e gosto sempre de todas as ideias que ela tem. Então ela mandava-me várias cores para a capa e eu gostava de todas e pronto, era um desastre, ok, pronto. Hum, mas para quem quer autopublicar ou para quem deseja publicar com uma editora e pensa no que é que será a capa, numa editora a escolha nunca é tua. Depende do que está no contrato, mas normalmente a escolha é da editora. Ou seja, podem-te perguntar se gostas da capa, se não, isso é saudável, não é? Mas a escolha final é da editora. Eu tive a sorte, como autopubliquei, foi eu que escolhi a capa. E a capa podia ser aquilo que eu quisesse. Eu acho que essa liberdade de escolha é boa e má. Mas como era um livro pequeno e que eu sabia que se tivesse sucesso ou insucesso não seria, era uma gota no oceano, não seria o fim do mundo. A capa não tinha aquele peso enorme, então pronto, eu gostei da capa, o processo foi incrível, porque eu pude mesmo escolher aquilo que eu queria. Enquanto ora está numa editora ou num livro comercial que tu queres que chegue a mais pessoas, a escolha da capa é muito difícil. E a escolha do título também, não é? Mas da capa, tipo, porque tem de agradar a muitas coisas, tem de claramente agradar à editora. Hoje em dia já tem de haver aquela discussão se vai ser feita por um humano ou por inteligência artificial. Ok. Pronto, né? Eu acho que há várias editoras que usam inteligência artificial e o autor, se disser não, eu não quero, vais levar com aquela capa na mesma, porque ora está a escolha da editora. E eu, como autopubliquei, tinha sorte de contratar quem eu quisesse e, Uhum. eh, e ter a capa que eu queria. E ora está, não foi inteligência artificial, foi uma artista. Tenho todo o gosto de contratar artistas para as capas. E ora está, eu acho que ficou um ótimo resultado. Sim, está muito Quem quiser bonita. ler, está grátis na minha newsletter. Se vocês se juntarem ao Substack, conseguem ler o livro. Também está grátis no Kobo, se vocês tiverem um Kobo podem ler gratuitamente. Ora aí está, porque eu quero mostrar aquilo que eu fiz. É o objetivo deste livro, é literalmente dizer, olha, escrevi estes contos, ganharam 3 prémios literários, e foi o começo do meu trabalho. Pronto, é um bocadinho do meu trabalho para quem quiser conhecer. Cá está. E ora aí está, o rendimento que eu tive com o livro comprei livros para oferecer às bibliotecas, como diz no livro. Recebi um e-mail ai das moscas. Recebi um e-mail do diretor da Biblioteca de Viana do Castelo a agradecer pela doação e eu fiquei tipo, oh meu Deus, não dava nada à espera. Mas pronto, as bibliotecas do Norte agora contam com alguns autores portugueses, mais do que os típicos clássicos. E fico contente por levar autores portugueses às bibliotecas municipais. Que bom, isso também é um bom projeto. Isso é um bom projeto.
Mas Olha, pronto, eu eu acho não que não te. respondi, peço desculpa, mas ora está, eu acho que não respondi muito bem à pergunta sobre a autopublicação, mas em geral foi simples, porque eu usei o projeto da Amazon que tem para publicar os livros, e então foi um processo simples. Quando eu autopublicar no próximo ano, será algo mais extenso e com outras empresas, sem ser a Amazon. O que aí já é um bocadinho mais complicado, mas depois haveremos de falar sobre esse assunto. Ok. Olha, tu agora estás no meio de um novo projeto. Estás a Sim, escrever vários, mas isso é um... uma constante na minha vida, sim. Estás a escrever um romance agora. Uhum. Queres-nos falar um bocadinho sobre esse teu novo projeto? É assim, eu vou publicar um romance para o próximo ano. Eu ainda não posso revelar o título e a capa, que também é muito linda. E eu, tipo, está a ser difícil guardar isto para mim. Mas sim, estou a trabalhar num romance histórico, que se passa durante a Revolução Francesa, embora que esse não é o foco do livro. E foi um grande projeto, embora que quem vá ler não vai achar que demorou 4 anos ou 5 anos a rever aquilo e a trabalhar naquele livro. Está bem, para o bem e para o mal, não é? Porque eu também não quero que alguém olhe e pense, devia ter sido editado um bocadinho mais, mas pronto. Sim, estou a trabalhar num romance histórico. Vai sair em fevereiro, se os livros forem impressos a tempo. E ora, aí está, eu acho que foi uma grande luta, eh, porque o livro teve muitas versões e, e ora, aí está, foi uma jornada um pouco longa. Uhum. E eu acho que eu não sei o que é que eu posso dizer e o que é que eu não posso dizer. É um romance, basicamente, sim. O foco é Sim. o romance. Eu acho que apela muito a fãs de Bridgerton e de Outlander. E, e pronto, ora aí está, é assim. Estará nas FNACs. Espero que vocês gostem. E para agora é isso que eu posso dizer. E olha, esse teu novo projeto, vai ser editado por uma editora tradicional ou vais fazer o mesmo formato de edição de autor? Eu vou publicar sozinha. Vou auto-editar o livro. Mas será diferente deste. Ou seja, o meu livro de contos. Foi uma publicação rápida, porque ora aí está, eu queria era condensar este projeto, juntar os contos todos, publicar e oferecer a quem quisesse. O meu livro atual vai ser publicado sozinha, embora que várias editoras mostraram interesse. Uhum. E, e ora aí está, foi um processo longo. Vou editar sozinha porque eu quero mostrar o meu trabalho. Ora aí está, é esse o meu objetivo. Olha, Eu fala-me um quero. bocadinho, Força. fala-me um bocadinho, do teu processo com as editoras, a rejeição, os hipotéticos, acordos com as editoras e o que é que, pronto, e essa tua toda jornada com as editoras de falta de resposta, as que deram resposta, as que não deram resposta, e porque é que não dão resposta e deixam um vazio tão grande? Essa é uma pergunta ambiciosa, eu vou tentar fazer uma melhor. Ora, aí está, eu escrevo desde os 14 e quando tu tens 14 anos, pensas que tudo o que escreveste é incrível. Isso não é verdade, não é? Uhum. E eu acho que com essa idade, ora, aí está, tu pensas que tudo o que escreveste é perfeito e que o livro vai ter o maior sucesso de sempre, porque se é perfeito, como é que alguém não ia gostar, não é? Pronto, e então as minhas primeiras rejeições, como as de toda a gente, foram ao eu enviar o meu primeiro e o meu segundo livro, a editoras que nem sequer publicavam policiais, porque era o que eu escrevia na altura. Pronto. E eu não sei, eu não me lembro como é que foi a minha reação, só que eu não fiquei muito triste por a falta de resposta, porque eu já estava preocupada com outro livro. Eu já estava a escrever outra coisa. Por isso, é assim, eu pensava, se vocês não gostaram do meu livro passado, não faz mal, este é melhor, está tudo bem. Tipo, este vai ser melhor, vou seguir em frente. Pronto, até porque a realidade de uma editora era muito longe, estava muito longe de mim. Né, ninguém lê em minha casa, tipo, só sou eu que leio e foi eu que trouxe os livros para dentro de casa, sou eu que falo de livros e de cultura e desse mundo. Por isso, a ideia de publicar um livro era-me muito distante. Ou seja, se ninguém me respondesse,
estava tudo bem, porque ora aí está, eu não sabia o que estava a fazer, e é verdade, não sabia. Uhum. Ah, e haveria sempre uma oportunidade futura. E é isso, é verdade, ora aí está, para quem é rejeitado, não é uma rejeição para sempre. Eles estão a dizer, não, não estou interessada neste livro. O próximo pode ser incrível, mas pronto. Ora aí está, as primeiras rejeições não foram o fim do mundo, como também não devem ser, é normal. Eu tinha 14 anos, Uhum. ainda bem que ninguém disse que sim ao livro, porque o livro era horrível, mas ok. Continuei a escrever, comecei a escrever um romance histórico, que é o que vai sair no próximo ano. E decidi levá-lo a sério, mais a sério do que os meus projetos anteriores, e realmente editar o livro, procurar ajuda, procurar feedback, que é uma coisa muito importante para os autores. Tu só cresces se tiveres alguém a apontar-te os erros e a ajudar-te a melhorar. Sim. Foi revendo e revendo, e cheguei a um ponto em que me deram um feedback tão negativo que eu deitei tudo ao lixo e comecei outra vez. E ora está, continuei a escrever, porque ora está, é assim, eu não sabia escrever um romance histórico, não é? Porque era o meu primeiro. E, e enquanto eu aprendia a escrever um romance histórico, eu tinha de fazer pesquisa e tinha de escrever e tinha de rever, sabe-se lá como, depois tinha de prestar alguma atenção à faculdade. Pronto, as coisas foram um bocadinho complicadas. E chegou a altura, em 2024, julho, ora está, faz um ano agora, eu acabei o livro, finalmente. Tinha um projeto em que eu acreditava e que tinha potencial comercial, não é? E, e chegou a hora, não é? Chegou a hora, eu comecei a mandar e-mails em agosto, mais ou menos. Uma das dicas que eu aprendi na internet é mandar para o e-mail profissional do editor, não Uhum. mandar para o e-mail geral que eles mandam enviar o texto, porque se o e-mail geral recebe 1000 contactos, sei lá, por mês, o Uhum. e-mail pessoal, ou melhor, o e-mail profissional do editor recebe 4. E Ok. eu acho que entre esses 4 iam prestar um pouco mais atenção àquilo que eu escrevi. E foi isso que eu fiz. Procurei o e-mail, normalmente está no LinkedIn. Se não estiver no LinkedIn, não é muito difícil adivinhar o e-mail, porque a terminação é sempre a mesma. Por isso, se Uhum. tu colocares o primeiro e o último nome do editor, arroba a terminação do e-mail da editora, normalmente a coisa vai lá. Alguma tentativa e Engraçado. erro. Alguma tentativa e erro, às vezes, e este ano estava a ser um bocadinho, estava a ser um pouco difícil, e eu estava assim, então, pera, mas eu sei fazer isto, está mal. Em que às vezes é só a primeira letra do primeiro nome e depois o último nome, e não é os dois nomes. Às vezes é, por exemplo, ora está, A Carvalho, ou C qualquer coisa, pronto. Ou às vezes também é o primeiro nome e a primeira letra do último nome. Às vezes, pronto, é tentativa e erro, ora está, chegamos lá na mesma. E, e ora está, eu mandei para os e-mails profissionais, muitos foram lidos, que era o. Ora está, eu tinha muito esta ideia na cabeça, como muitos autores portugueses têm, que era, eu Uhum. mando para o e-mail, que eles me mandam enviar, que é o dos manuscritos, e claro que eles não vão publicar o meu livro porque eles nem sequer leram porque estão cheios de trabalho. Há muito esta ideia, e esta ideia é cultivada pela indústria e pelos escritores mais velhos que te dizem: ai, mas eles têm tantas submissões que nem sequer vão ler a tua. Então, claro que não vão publicar o teu livro porque nem sequer. Epá, eu trabalhei tanto naquele livro e eles nem sequer leram o meu e-mail. Tipo, eles não estão a entender o que estão a perder. Nós temos Uhum. esta ideia. E, e em 2024, o ano passado, foi com esta ideia que eu entrei que eu coloquei, né, os pés na linha e disse: ai, mas eu quero que o meu livro seja pelo menos lido. Ou seja, eu quero que alguém saiba que eu quero publicar o meu livro. Eu quero que abra o e-mail, pelo menos. Mas, para o meu grande espanto, eles abrem os e-mails que eles recebem e Uhum. leem aquilo que tu escreveste. Ah, isso assustou-me um bocadinho, porque significa que leram os e-mails que eu mandei quando eu tinha 14 anos. E isso, honestamente, deu-me assim uma dor, porque tipo, eu esforcei-me, mas eu tinha 14 anos. Uhum. E pronto, e eu pensei, oh meu Deus, eles leram aquilo que eu escrevi há anos atrás. Eu fiquei tipo, oh meu Deus, que vergonha. Mas pronto, já passou. Pronto, por isso é assim, sim, os e-mails que vocês mandarem vão ser lidos e eles até são capazes de abrir o manuscrito se o e-mail não foi horrível. Uhum. O que depois muda a história que nós contamos a nós próprios, que é, afinal, eles leram, eles petiscaram um bocadinho do livro, só que não Uhum. estão interessados. E isso é normal, eu vejo isso como uma coisa banal, tipo, ou eu mandei um livro que eles nem sequer publicam, que é costume, Uhum. ahm, ou
o editor não está interessado naquele livro em específico, porque ou não gosta ou não o acha interessante, ou eu não contei uma história interessante o suficiente, o que também é possível. Ou a ideia é boa, eu é que não sei escrever. Tipo, também é possível. Pronto, eu acho que quando recebemos um não, ou o mais normal é ser ignorados, é mesmo esta ideia de eles acham que este livro em específico não vale a pena. Ou não vai vender. Porque uma coisa também que temos de ter na cabeça enquanto mandamos os livros às editoras é Uhum. que para publicar um livro em Portugal, bah, vamos dizer uma editora média ou grande, porque as editoras mais pequenas de nicho normalmente só imprimem 200 exemplares ou 300, o que é caro na mesma, mas é outro investimento. Mas pronto, as editoras médias e grandes grupos editoriais precisam de 5 ou 6 mil euros para colocar qualquer livro no mercado. Ou seja, entre capa, se não for AI, não é? Capa, edição, revisão do livro, paginação, e depois impressão do livro, e distribuição. É caro. E basicamente quando não te respondem ou quando te dizem que não, o que te estão a dizer é que com este e-mail que tu mandaste, com este livro, eu não acho que vá conseguir fazer esses 5 mil euros. Ou seja, eu vou gastar 5 mil euros e não os vou ter de volta. É Uhum. só isso que estão a dizer. E às vezes levamos a rejeição muito pessoal, tipo, ai, não gostam de mim, meu Deus, devem-me odiar. Não, não te odeiam. Não te odeiam, tipo, nem sabem quem tu és. É tipo, só acham que aquele livro não vai fazer 5 mil euros. O que significa que eles vão perder dinheiro. E ninguém é fã de perder dinheiro. Pronto, e então é assim, no e-mail, além do livro ter de estar bem escrito e ser de um género que a editora publica, convém tu no e-mail explicares porque é que o livro vai render mais do que 5 mil euros. Eu estive a fazer as Uhum. contas uns dias atrás e para o livro receber ou dar à editora 5 mil euros, precisa de vender mais de 800 cópias, mais ou menos. Ou seja, tu no e-mail, o que não é fácil, eu percebo, Ok. no e-mail tu tens de explicar à editora porque é que vai vender mais de 800 cópias. E é assim, eu trabalho numa editora agora, mas é de nicho, eles publicam fantasia. E o que não é o que eu escrevo, mas pronto. E eu tenho acesso a alguns dos e-mails que eles recebem de submissão de manuscritos. Não sou eu que escolho os manuscritos que são publicados, de todo, nem criei esse papel, mas consigo ler os e-mails que mandam. E é pá, ó, gente, preciso um bocadinho de noção às vezes, porque, pronto, primeiro tens aquela pessoa que é rude, que é literalmente rude, o que é Uhum. ridículo, mas pronto. Depois tens aquela pessoa que, tipo, que também não sabe o que está a fazer, tipo eu, né? E que fala da vida deles e que é enfermeiro e que já trabalhou não sei onde. Eu fico tipo, isso é muito lindo, mas eu não quero saber. E depois tens a outra pessoa que diz, eu tenho 400 vendas garantidas, porque eu conheço não sei quem. E eu fico tipo, bom para ti. Não quero saber também. Ora, aí está, eu no e-mail escrever, tenho 800 vendas garantidas, para a editora só mostra que tu não sabes o que estás a fazer. E o que não ajuda. Mas pronto, daí é que a editora quer que tu tenhas público, porque Uhum. precisa de 800 vendas para ter esse dinheiro de volta e tem medo de o perder. E quando o autor tem público, quando o autor tem leitores, acreditar que tu vais conseguir fazer esse dinheiro é ótimo. Embora que continue a ser um grande risco, porque o autor pode ter público e ninguém compra o livro. É assim, onde eu trabalho, não sou eu que trato da parte dos manuscritos de Sim. todo, não faço edição, não faço revisão, eu estou a trabalhar, na parte da comunicação e de marketing. Um, Hum. ou seja, não é, e é mais comunicação do que marketing em geral, ou seja, é mais envio de e-mails e tratar da agenda e essas coisas. Ou seja, eu só por acaso tenho acesso aos e-mails e Uhum. leio de vez em quando. Porque, ora, aí está, estou curiosa. E Claro. quando eu mando um e-mail à editora, que neste caso não é a minha editora, porque eles publicam fantasia, quando mando para outras editoras, aquelas pessoas que trabalham na edição e que leem manuscritos e que trabalham na editora são tão apaixonadas por livros como eu. Ou seja, eles querem um bom livro para publicar. Eles procuram novidades e estão tão curiosos para ler aquilo que eu lhes mandei,
como eu estou a ler aquilo que os outros que mandam para a editora. Ou seja, a imagem que nós temos do editor atrás do computador a receber e-mails, às vezes é muito falsa, porque aquelas pessoas querem bons livros e estão curiosas para ler aquilo que mandaste. Agora, se o teu e-mail é rude, ou és desesperado, ou se prometes vendas ridículas, que não fazem sentido absolutamente nenhum, Uhum. essa pessoa vai ignorar-te. Porquê? Porque no e-mail a seguir tem uma outra pessoa que também quer publicar o seu livro e que lhe está a falar de um projeto interessante que eles podem publicar, hum, e com quem querem trabalhar, porque a relação editor-autor também é muito importante, porque ora aí está, eu não quero trabalhar com uma pessoa que não cumpre prazos, que não sabe mandar e-mails, tipo eu na vida, Uhum. ah, ou que acha que merece tudo e que lhe devem alguma coisa. É tipo, não, ninguém te deve nada. Mas, Uhum. ora aí está, quero marcar isto que é, o editor está tão curioso que lê os e-mails todos. O que é penoso, porque depois lê coisas ridículas e é triste. Mas pronto, como é que tu consegues aumentar as tuas chances de sucesso? Ok. Mandando e-mails para as editoras. Há um silêncio muito grande da parte deles, porque eles não querem estar a ler e a comentar cada livro. Ora, aí está, porque a maior parte das pessoas nem o merecem. Mas pronto. Esse não é o vosso caso, que vocês estão a tentar fazer o melhor possível. Pronto. Primeiro, vocês têm que mandar os livros para editoras que publicam autores portugueses, que Uhum. estão a investir num departamento de edição, ou seja, se alguém só publica traduções ou só traduz livros estrangeiros, não vai querer saber do teu livro, por mais Ok. incrível que seja, não Ou é? seja, tem que, antes de enviar para uma editora, primeiro tem que se estudar essa editora e perceber qual é a potencialidade dessa editora, não mandar para uma editora ao calhas, é isso? Exato. Eu acho que antes de mandar o livro para uma editora, enquanto estás a escrever, há um trabalho de investigação enorme, que é Uhum. não só de editoras, como eu agora percebo-me e como eu já fiz, mas não só de que editoras mandar, mas como é que funciona o mercado em geral. Ou seja, como é que funciona uma apresentação de um livro, a que livrarias é que os escritores vão, essas coisas. Por exemplo, em Uhum. que alturas é que são publicados os livros semelhantes aos teus, por que editoras é que são publicados esses livros. Ora, aí está, é um trabalho de campo muito grande. Normalmente, e depende onde é que tu queres pôr à venda o teu livro, mas normalmente esse trabalho é feito numa livraria comum. A tua livraria Ok. mais perto é um ótimo lugar para tu veres que livros é que estão em destaque, que editoras é que colocam os livros em destaque, que autores é que estão em destaque na livraria. Por exemplo, eu não vivo perto de grandes centros urbanos, mas claro que se eu for à Bertrand do Chiado ou à maior FNAC do país, claro que eu vou encontrar lá muitos livros. Agora, se eu for à Bertrand aqui do shopping, eu vou encontrar uma quantidade menor. E eu acho que isso também é muito importante de ver. Ou seja, que novidades é que estão lá? Que livros é que eles decidem guardar? Ou que livros de autores portugueses é que ainda estão na estante? Porque Uhum. normalmente o livro vai para a livraria e fica em destaque, depois vai para a estante e normalmente é devolvido se não for vendido. Mas há livros, e os autores portugueses nisso têm alguma sorte, há livros que ficam na livraria tipo um ano inteiro. Isto a mim Uhum. surpreendeu-me, porque ora está, a ideia que eu tinha do mercado é, se o livro não vender em 2 meses, não, é logo devolvido. E às vezes não, às vezes eu tenho a sorte do livro ficar na livraria. Pronto, sobre pesquisa de editoras, é muito importante tu também veres que livros são semelhantes aos que tu estás a escrever e que editoras publicaram. Normalmente, eu tenho aqui o livro A Confissão da Defunta da Gabriela. Normalmente na primeira página, tens aqui uma grande descrição das pessoas envolvidas na criação do livro, também é importante ver. Normalmente aparece a revisão, não aparece a edição, ou seja, quem editou o livro. Mas às vezes têm sorte. Às vezes passa sem querer e quem faz a paginação esquece e põe o nome do editor. E tu aí já sabes quem é que normalmente acompanhou o escritor no processo de edição e tendencialmente é a mesma pessoa que escolheu publicar o livro. Ou seja, é a pessoa a quem tu deves endereçar o e-mail para publicares o teu livro. Se Uhum. não aparecer no livro, normalmente ou o escritor agradece. Deixa eu ver, não sei se a da Gabriela tem, não deve ter, mas
Normalmente, no fim do livro, o escritor agradece às pessoas que ajudaram a editar e à pessoa que lhe disse aquele sim que nós sonhamos ter, que é sim, quero publicar o teu livro. Pronto, outras vezes, e isto a mim mata-me, outras vezes a pessoa que edita os livros é famosa dentro do mundo dos livros. Ok. E, e tu não tens desculpa para não saber quem é, porque normalmente o escritor ou lhe agradece nos posts de Instagram e a pessoa está mesmo lá com o nome da conta de Instagram lá, Uhum. e tipo, às vezes a conta é pública, ou seja, tipo, tu não tens como não saber. Uhum. Outras vezes a conta é privada, mas aparece lá o nome do editor. Uma boa depois maneira para tu confirmar já isto para o LinkedIn, seguir toda a gente. Ora aí está, eu já fiz isso. Pá, ora aí está, as aulas de direito são muito aborrecidas, então eu ia para o LinkedIn seguir gente. Tipo, eu estou a falar a sério. Estava toda a gente no site da Zara e eu estava no LinkedIn a ver pessoal das editoras, porque se tu fores a uma editora no LinkedIn, normalmente aparece lá quem trabalha lá. Não é, ok, às vezes falha, mas normalmente tende a estar atualizado. Uhum. E tu segues toda a gente, pronto. E depois, a coisa mais gira que acontece e que já me salvou a vida é que do lado direito vai-te aparecer sugestões de pessoas para tu seguires, porque é sobre aquela ideia de pessoas que talvez conheças. E claro que eu não conheço, porque eu estou a 300 quilómetros da editora, mas o LinkedIn acha que eu conheço. Então aparece-me uma lista de pessoas que ele acha que eu conheço e eu sigo toda a gente. Pronto, e depois vai-me aparecer uma outra lista que eu acho que ele acha que eu conheço porque eu conheci aquelas outras pessoas. E eu sigo toda a gente outra vez. E então tu vais acabar com uma lista de 300 pessoas que ou trabalham na editora que tu queres, ou são freelancers e já trabalharam na editora que tu queres, Uhum. ou pessoal que está a fazer mestrado em estudos editoriais, que no próximo ano vai estar a fazer estágio na editora que tu queres. E pronto, e é assim. E tu, com sorte, às vezes nos contactos do pessoal do LinkedIn, aparece o contacto do editor. Ora, aí está. É isso. É essa pesquisa. Mas sim, eu acho que a pesquisa na livraria é aquela mesmo importante, porque tu tens de conhecer o mercado de uma forma. É difícil para o autor, porque se Uhum. tu vives longe, tu não conheces ninguém. Como é que raio vais saber para quem enviar? Epá, tu tens de ir para a livraria semana após semana após semana e ver os destaques. Eu costumo tirar fotos da estante para ver como é que os livros mudaram. Epá, isto é psicótico, eu sei. Tipo, eu sei que isto não é normal. Mas pronto. E o que é que isso significou? Significou que depois de um ano de pesquisa e de um ano de trabalho de campo, eu sabia bem a quem é que eu queria mandar o meu livro. E ora aí está, depois eu, em vez de mandar para 30 editoras, eu mando para Uhum. que Ok. têm realmente, que podem publicar o meu livro e que têm interesse em publicar um livro parecido com o meu. E pronto, e aí o trabalho é mais simples, porque claro que eu vou ser rejeitada se mandar para a editora que nem sequer publica romances históricos. Isso é óbvio, não é? Uhum. Pronto. Como é que foi a minha experiência pessoal? Resumindo, eu comecei a mandar e-mails em agosto de 2024. A maior parte do pessoal abriu um e-mail, porque eu instalei um email tracker, que também é a coisa mais simples de instalar, gente. Pronto, e aí nota-se quem é que abriu, quantas pessoas abriram, quando é que abriram. O mais estranho é que eu mandei tipo sábado à tarde e os e-mails foram quase todos abertos sábado à tarde. Eu fiquei tipo, o pessoal não tem vida. Não, não tem vida. Mas pronto, mandei à semana, gente, não mandem ao sábado à tarde, ok? Pronto. Ok, recebi algumas respostas. Recebi um não personalizado e eu até gostei. Foi a primeira resposta que eu tive em agosto. Foi um senhor a dizer não, não publico esse livro ou não temos interesse em publicar esse tipo de livros. Eu fiquei, ok, fixe, bom para ti. Desejo também a sorte sempre. Tipo, obrigada por responder. Uhum. Pronto, depois recebi um convite para uma reunião que foi. Eu fui um bocadinho a medo porque eu não sabia o que esperar, porque né, tipo, eu mandei 3 capítulos à volta de 5.000 palavras e convidaram para uma reunião e eu fiquei tipo, ok, o que é que vamos discutir? Tipo, vais oferecer, tipo, eu pensei, oh meu Deus, vão comprar o meu livro depois de ler 3 capítulos. Isso não acontece, mas fomos para a reunião, falámos de marketing e depois a resposta foi, eu gostei do teu livro, achei bem construído, mas, ora aí está, como é a editora, não publica este tipo de livros e tu não tens público, é um não. O que volta à ideia daqueles 5.000 euros, ou seja, eu percebo que por o e-mail que eu escrevi, por o que eu disse na entrevista e por o meu livro,
a editora não acha que vai fazer esses 5.000 euros de Uhum. volta. O que pode ser mentira, não é? Tipo, mas eles têm que se agarrar ao que conseguem e por o que Mas vi. olha, essa perspectiva da editora, de tu não teres seguidores e não conseguires porque não tens seguidores, é a estratégia dessa editora, porque elas agarram-se aos seguidores que a pessoa tem nas redes sociais para não investir no marketing e na publicidade, ou é uma estratégia para todas as editoras? Ah, ok. O que é que eu acho sobre isso? Se é para fugir de marketing, eu acho que não. Até porque agora que eu trabalho em marketing, eu posso dizer com muita certeza que o marketing que eu faço como autora do meu trabalho é bem mais eficaz do que qualquer post que a editora possa fazer. Uhum, Porque a editora, claro que vai dizer bem dos seus livros, e eu, como autora, os leitores querem é ouvir-me a mim, é ouvir a minha história e ouvir-me falar do meu percurso e dos nãos, não é? Eu acho que é bem mais interessante. Eu, como leitora, prefiro ouvir o escritor a falar do que ouvir a editora a falar do livro. uhum, E eu acho que agora, ora aí está, agora que estou a fazer marketing, queria era poder dizer aos autores, gente, vamos falar de vocês, por favor, vamos mostrar a cara, tipo, vamos, ou até não, ou tipo, vamos falar um bocadinho do vosso percurso, que é assim, é o que eu tento fazer, e tem resultados bons, tem resultados maus, mas agora que eu estou do outro lado, eu penso, não, tipo, o autor a falar é bem mais eficaz, por isso, se é uma fuga ao marketing, é assim, pode ser, é a minha resposta, pode ser uma fuga a esse trabalho. Agora, o autor deve promover o seu trabalho e nem é bem deve, é o que a editora fizer, qualquer coisa, nunca vai ser suficiente porque o que seria mais eficaz era eu a falar do meu livro e eu a falar do meu trajeto e da minha história pessoal. Até porque, ora aí está, o lançamento, as pessoas querem ouvir o autor. Se for lá a uhum. editora dizer olá às pessoas, não vai ter efeito absolutamente nenhum. Mas Ok. pronto, isso é que ora aí está. Quando vem um autor estrangeiro a Portugal, o pessoal enlouquece. Porque, tipo, a editora fez o seu trabalho e vendeu os livros, mas eu quero é ouvir o autor a falar. Tipo, é para isso. Mas ok, sim, há um bocadinho essa fuga ao trabalho. Sim, Não eu é? diria que sim. Porque Agora, antigamente. é assim, eu tinha essa ideia, mas agora é tipo, por mais que a editora se esforce, nunca vai fazer um trabalho como eu vou fazer. Pronto. E Uhum, depois, a ideia de que o autor a divulgar o seu trabalho é uma coisa nova, não é bem verdade. Porque eu acho que os autores sempre tentaram falar do seu trabalho, só que há 10 anos atrás tu não tinhas essa oportunidade. Ou a oportunidade que tinhas de marketing era paga. Ou seja, eu podia pagar por publicidade nos jornais ou nas revistas. Só que era um dinheiro muito avultado e tinha zero resultado. Ou seja, eu podia fazer uma campanha de publicidade na televisão, falar do meu livro. Agora, o uhum, dinheiro que eu ia pagar para, ora aí está, pagar por publicidade na televisão era imenso. Por uhum, isso, os autores não conseguiam fazer muita coisa. Agora, os autores conseguem fazer. E eu acho que se um autor específico não consegue, ou não sabe ir para as redes sociais, ou não o quer fazer, pode pagar alguém para o fazer. Ou seja, existe a possibilidade de publicidade paga. Nós às vezes não temos esta ideia de que, eu não quero ir dançar para as redes sociais. Tudo bem, tu podes pedir ajuda. Há quem te queira ajudar neste tipo de promoção. Mas sobre a questão de não ter público, eu acho que é assim. Os autores hoje são chamados a ter seguidores, mas isto é um pouco enganador, porque eu podia ter 10.000 seguidores e ninguém comprar o livro. Ou eu ter comprado os seguidores e enganar a editora, entre muitas aspas. Ou seja, eu ter seguidores e ela apostar em mim e depois ninguém querer saber. Não seria o primeiro caso que na internet alguém tem 1 milhão de seguidores e depois não consegue vender nada a esses seguidores. E hoje em dia, em 2025 e para a frente, eu acho que se nota muito quase que a morte da ideia de ter uma lista de pessoas que me seguem. Já ninguém quer saber, porque as pessoas que me seguem não veem o meu conteúdo. uhum. Hoje as redes sociais funcionam assim. Ou seja, antigamente as pessoas que me seguiam viam as coisas que eu publicava. Hoje não.
Hoje eu posso colocar um post nas redes sociais e viralizar e ter 3 milhões de visualizações e amanhã ter 3. Isso existe nas redes sociais e não importa o número de seguidores que eu tenho. Por isso, assim, as editoras agarrarem-se ao número de seguidores que os autores têm, eu percebo que é o único dado que elas têm. Tipo, se eu estou a avaliar se este livro vai vender ou não, e é uma ideia comercial, tem potencial, mas o autor não tem seguidores, é assim, eu só consigo ver isso. Ou seja, eu não sei o que é que, se eu publicar o livro, eu não sei se o autor se vai esforçar, se não. Mesmo tendo seguidores, não é? Agora, se eu vejo alguém que não sabe o que é criar conteúdo, se eu vejo alguém que não estudou marketing ou que não percebe nada do assunto, eu vou prever que depois do lançamento essa pessoa não me vai ajudar a vender este livro. Uhum, E pronto, ou seja, se eu epá, as editoras também têm este papel difícil, que é, eu estou a ler este livro, deste autor específico, e o autor não é horrível. Tipo, consigo trabalhar com esta pessoa, hum, mas ora aí está, eu tenho que prever o que é que esta pessoa vai fazer daqui a um ano, quando o livro estiver a sair. A única maneira de eu prever o que ela vai fazer no futuro é ver o que ela fez até agora. E se essa pessoa não percebe de redes sociais até hoje, e se não se esforçou até hoje, o que, né, na mente do autor eu também não me tinha de esforçar porque eu não tenho nenhum livro a sair e para que é que eu vou criar conteúdo se a editora ainda não disse que sim? Também é difícil, mas se essa pessoa não se esforçou até hoje, será que se vai esforçar no dia do lançamento? Será uhum, que vai querer ir para a livraria? É que isto pode ser ridículo, mas há gente que não quer fazer apresentações do seu livro. Ora, aí está, é tipo agora que sou eu a organizar apresentações. Há pessoas que dizem, não, eu não quero ir. E eu, não, olha, mas é uma biblioteca, é pequena, tipo, é tranquilo. Ela, não, eu não quero, porque eu acho que não vai ninguém e nem vale a pena ir. E eu fico tipo, ok, mas tipo, queremos promover o teu livro, tipo, pronto. Isto parece uhum. ridículo, mas há gente que não quer. E depois como é que a editora fica? É Tipo, complicado não promover o próprio exato. livro e não Ou estar seja, presente. por mais estranho que seja, no momento em que eu envio o meu envio e-mail a tentar publicar um livro, eu tenho que, por exemplo, chama-me para uma reunião, eu tenho que explicar porque é que o meu livro vai vender mais de 800 cópias. E eu só consigo explicar isso se eu até agora tiver trabalhado nesse sentido. Isto, again, pode parecer ridículo, porque eu ainda não estou a vender nada, Uhum. mas tenho de fazer esse trabalho, porque ora aí está, é tipo, se eu for para a reunião e disser, ai, mas eu vou-me aplicar quando o momento chegar, ninguém vai acreditar em mim corretamente. Olha, Pronto. E isso é falando, difícil. falando um bocadinho das redes sociais hoje em dia, tu achas que nós cada vez mais estamos ligados às redes sociais e neste nicho de autores, e continua-se a depender muito dos book readers, dos book talkers, porque antigamente, antes das redes sociais, os livros também eram vendidos e também ganhava-se prémios literários, e também havia excelentes escritores. Achas que este movimento deve-se à questão de hoje em dia existirem cada vez mais lançamentos e cada vez mais autores, em diversas situações ou publicações independentes e também o surgimento de novos editores e novas editoras? Achas que estamos cada vez mais presos às redes sociais e cada vez mais presos às opiniões das redes sociais, e isso influencia tanto a nossa vida como a venda dos nossos livros e as opiniões ajudam a vender? É assim, primeiro, eu acho que estamos, ou melhor, eu acho que o mercado se vira para os leitores que criam conteúdo nas redes sociais porque não sabe, ou melhor, porque é a sua muleta. Ou Uhum, seja, se eu posso dar o livro a um leitor que, cujos outros leitores confiam, é melhor eu fazer isso do que eu ir trabalhar no marketing de outra forma. Pronto. ok. É uma muleta e eu acho que o mercado já não vai viver sem isso, por isso é nesse sentido que vamos. Agora, se isso tem a ver com a maior publicação, ou com, né, esta explosão de mini editoras que existe, não sei, eu acho que ora está. É bom nós
falarmos dos livros nas redes sociais, eu acho que isso só está a imitar aquilo que nós já fazíamos antes. Ou seja, os blogs antigamente também se dava opiniões literárias e também se lia livros e falava-se dos livros. Eu acho que antes disso falava-se na rádio, havia programas de rádio e pessoas que falavam dos livros na rádio. Ahm, se, pá, eu acho que falar nesse livro nas redes sociais foi só uma boa coincidência que agora se tornou uma parte integral do mercado. Se estamos dependentes das opiniões das pessoas, estamos, só que eu acho que sempre estivemos. Por exemplo, ainda hoje se leva livros para a televisão, poucos, mas há livros que chegam aos programas de televisão, seja nas notícias, seja em programas de comentário, em que alguém leva um livro. A opinião dessa pessoa importa muito. Ou seja, se eu não conhecia o livro e se eu vejo na televisão alguém a dizer mal do livro, pronto, é mau. Uhum. Tá. Eu acho que se há 20 anos alguém fosse falar de um livro para a rádio e dissesse mal do livro, disse mal do livro. Eu vou seguir em frente com a minha vida e vou tentar não comprar esse livro. O que às vezes tem o efeito ao contrário, que é a pessoa vai comprar para ver se é tão mau assim. Pronto. Ou seja, eu acho que sempre estivemos dependentes das opiniões dos outros e acho que vamos continuar a estar. Agora, o problema é que, e eu acho isto uma coisa boa, agora qualquer pessoa fala de livros e qualquer pessoa pede autoridade para falar de livros, porque antes só pessoas que entendiam e comentadores políticos é que falavam de livros na televisão Exatamente, e na exato. rádio e assim. Hoje, qualquer pessoa, ou seja, a opinião de todos vale o mesmo. Porque se eu for falar de um livro para as redes sociais, vale a mesma coisa do que se um comentador político for falar do livro para as redes sociais. E eu até posso ter mais visualizações do que ele. Ou seja, a minha opinião até pode valer mais do que a dele. Mas pronto. E, hum, e isto é bom no sentido de, por exemplo, quando o livro da Madalena Fernandes, o Leme, acho que estavam a falar do Leme, foi, foi, foi alvo de comentário num clube de leitura de uma livraria, já não sei qual. E estavam a falar mal. Ou melhor, no clube de literatura estavam a perguntar-se porque é que uma mulher que postava fotos nas redes sociais e postava selfies feliz escrevia coisas tão negras. E pronto, e estavam a dizer que uma mulher feliz não falava de violência doméstica ou uma coisa assim parecida. E o pessoal foi em defesa da Madalena para as redes sociais. Epá, se a opinião dessa pessoa valesse mais do que a dos leitores ou de outra pessoa, então o livro da Madalena tinha de sair da livraria porque uma mulher não pode falar de coisas tristes. Uhum. E, epá, eu acho que os críticos literários e os comentadores políticos têm direito à sua opinião, como é óbvio. Só que eu acho que não deve valer mais do que a outro, de um leitor qualquer. E isso, essa democratização da leitura e das opiniões literárias, faz com que haja o nascimento quase de outros géneros literários em Portugal. Por exemplo, a questão do romance. Claro que se eu for dar a um comentador político ou a um crítico literário o meu romance, ele não vai ver valor literário naquilo. E é tipo, Uhum. ainda bem que não, porque não é isso que eu quero fazer. Tipo, eu não estou a escrever para ele, eu estou a escrever para outra pessoa. E então ele vai dizer mal do meu livro. Ele não o vai encontrar, mas se encontrasse, ia dizer mal do meu livro. E então eu ia morrer na praia, ou seja, ou eu escrevia ficção literária ou não escrevia nada. Pronto. E, e epá, isso a mim chateia-me, porque assim, eu estou a escrever para outra pessoa, não estou a escrever para ti. E ainda bem, porque se eu escrevesse para ti, nunca ia viver da escrita. Por isso é tipo, oh, ótimo, sai da minha frente, tipo, desaparece, vai ler outra coisa. Vai dizer mal da Madalena, para longe, não para a minha beira. Pronto, e eu acho que quando isso aconteceu, o pessoal juntou-se atrás da Madalena a dizer, não, as mulheres escrevem o que elas quiserem escrever. E mesmo assim, eu acho que o mundo literário não apanhou. Eu acho que quando o livro da Madalena, que é a ficção literária e que por isso vai ser discutido em grupos de leitura das livrarias, quando chega às mãos dessas pessoas que só leem, pá, escritores, grandes escritores, né, pessoal que ganhou o Nobel, quando lhe chega à mão um livro sobre violência doméstica escrito por uma mulher que é feliz aparentemente e posta selfies nas redes sociais, claro que essa pessoa não sabe o que dizer, é normal, pronto, choca, né? Mas eu acho que ora está, só.
é graças às redes sociais e graças ao Bookstagram que nós podemos publicar esses livros em Portugal. Porque senão a editora ia ter medo de falta de leitores e, ora está, não conseguir reaver esses 5.000 euros e não ia publicar os livros dela, o que eu acho uma perda. Embora, ora está, os livros dela não são para mim. Eu não leio ficção literária, nota só longe. Eu leio o que eles chamam de baixa literatura. E eu estou bem com isso, e é isso que eu escrevo, e é isso que eu vou continuar a escrever. E pronto, e ainda bem que há gente a falar de livros nas redes sociais. Agora, se isso vende livros, claramente vende. Eu acho que ora aí está. Os escritores que estão a começar não se devem focar só nisso, focar na ideia de eu vou oferecer cópias ou eu vou esperar que o pessoal do Bookstagram vá falar sobre isso. Eu acho que os novos escritores devem falar sobre o seu livro e aprender a falar sobre a sua carreira e sobre o seu percurso. E ora aí está. Temos que aprender a falar do nosso livro, que não é fácil, porque se eu chegar aqui e mostrar a capa, deste caso é da Gabriela e vale muito a pena ler, ótimo. Olha, por exemplo, foi a apresentação do livro da Gabriela e ela estávamos a conversar porque eu li os outros livros dela e gostei. E ela estava a dizer que finalmente vai conseguir viver da escrita. E, primeiro, esse é outro ponto que dava para falarmos, Uhum. mas que este livro também não vai agradar a toda a gente. E ela estava a dizer que foi para o público. O público fez uma. Não sei se foi uma reportagem, se mostrou, se recomendou a leitura, mas não vai agradar a esses críticos literários. Eu sei que não, mas pelo menos agradou-me a mim, eu estou a gostar de ler. E ora aí está, não é para toda a gente. Mas a Gabriela aprendeu a falar dos seus livros e aprendeu a levar os seus livros aos leitores certos, o que não é fácil. Mas estou a gostar do seu trabalho e agora está a dar os frutos, que era o que eu lhe estava a dizer. É tipo, o teu momento finalmente chegou, rapariga. E ela estava a dizer, pois parece que sim, porque finalmente os leitores certos encontraram os livros da Gabriela e querem levá-la a festivais literários, querem ouvir palestras, querem comprar o livro, querem aulas de escrita criativa, querem que ela escreva mais. E assim se vive da escrita num país que não tem leitores, que também é uma coisa em que eu não acredito. Mas pronto, é isso. Olha, só para finalizarmos a nossa conversa, tu já falaste da tua newsletter, em que tu publicas vários conselhos do teu percurso e dás conselhos a quem está a começar e também para enviar, os e-mails às editoras. Por isso, quem quiser ver, então é só seguir o teu perfil e subscrever a newsletter que tu tens lá vários conselhos para dar-se a quem está a começar neste mundo literário. E só te queria fazer agora esta pergunta. Porquê a newsletter e porquê estes conselhos que tu queres transmitir às pessoas? É para elas, para essas pessoas terem um suporte que tu já referiste que não tiveste aos 14 anos, que quando começaste aos 14 anos não tiveste, ou talvez para elas não cometerem os mesmos percalços e os mesmos erros que outras pessoas cometeram? É assim, a newsletter nasceu porque eu sou uma estudante da escrita. Eu não tenho credenciais para ensinar nada a ninguém. E basicamente o que a newsletter é um registro daquilo que eu vou aprendendo. Uhum, Eu já tive vários cursos de escrita criativa, pagos, grátis, de todo o tipo, e o que eu vou aprendendo eu gostava de passar a outros. ok. É só isso mesmo. Eu sou estudante disto. Aprendizagem, não é? Exato. O que eu vou aprendendo, vou dando. Pronto. Ok. Isso é muito bonito. Eu, E é muito bonito epá, é da tua assim, parte se eu partilhares tudo. gostava. Primeiro agradeço o feedback. Claro, é assim, claro que eu gostava de aos 14, aos 16, aos 20 ter aqueles recursos. É assim, eu encontrei outras pessoas que me motivaram e que me ensinaram a fazer aquilo que eu precisava de fazer. Um, por exemplo, ainda há pouco tempo, nas candidaturas à Bolsa da Penguin, em que eu me candidatei, mas a Penguin não publica aquilo que eu escrevo, por isso é assim, vai ser um não redondo, mas está tudo bem. Eu não sabia fazer metade daquilo que eles pediam para eu enviar. E eu tive de ir buscar ajuda a algum lado e depois mandei a outra pessoa que me tinha perguntado a mim. E é assim, eu acho que essa pessoa depois vai ajudar a outra pessoa. E
se eu conseguir ajudar um outro escritor e motivá-lo a não desistir, melhor. E depois também Boa. é uma roda. Essa pessoa vai ajudar outra pessoa, tal como me ajudaram a mim. Por exemplo, a Célia Correia Loureiro, que é sempre a quem eu recorro quando tenho dúvidas, já foi incrível comigo. Ela já leu o meu trabalho. Ela já me ajudou em várias coisas. Já tivemos longas conversas sobre isto do que é a escrita. Atenção, a Célia e outras pessoas. Hum, E ora está, sempre que eu tenho uma dúvida, eu sei que há três ou quatro pessoas que eu posso mandar uma mensagem muito rápida e eu sei que me vão responder, quando tiverem tempo, como é óbvio, mas que me respondem no melhor que sabem. E eu gostava de ser isso para outra pessoa, mas ok. ainda estou a estudar isto. Pronto, por isso é assim, a newsletter é mesmo um registro daquilo que eu vou fazendo, daquilo que eu vou aprendendo, dos erros que vou cometendo, porque são imensos. E se alguém não cometer aqueles erros que eu fiz, já está a ganhar. E ora Ah, está, também há outra situação que é a ideia de a escrita é um jogo infinito. Ou seja, o meu objetivo é não desistir. Não há um fim, não é? Não há uma vitória ou derrota. É o que eu mais desejo e que os escritores mais desejam, não é? É continuar a escrever. É não desistir hoje e não desistir amanhã e não desistir além. Eu ah, acho que se eu conseguir que alguém não desista da escrita hoje, eu já ganhei. E ora aí está também, vem de uma necessidade quase que intrínseca e humana de conhecer outros escritores. ok. Porque eu não conhecia leitores, não conhecia escritores, não sabia nada disto, não percebia nada da indústria e devagar fui conhecendo as pessoas. E a verdade é assim: olha, vou-te conhecendo a ti, vou conhecendo a Célia, porque aí esta perguntas e ela lá um dia decidiu responder. Coitada, é tipo, a mulher, a Essa ali é sério. muito querida. Uma vez, opá, passámos uma tarde inteira a mandar áudios uma à outra. Opá, coitada da rapariga, pronto. Eu devo-lhe ter queimado o jantar, juro. Tipo, eu queimei o jantar da rapariga, mas pronto. Desculpa, Célia, eu pago-te um jantar. Pronto. Olha, Ahm, agora muito rápido para terminarmos. A vida é demasiado curta para? sei lá. Para publicar tudo aquilo que eu quero publicar. Sim. Olha, Maria, muito obrigada por esta entrevista e por teres aceito estar aqui um bocadinho comigo, está bem? Ah, e vamos falando, ok? Se precisares Sim. de alguma coisa, conta comigo. Muito obrigada, eu. Está bem? Havemos de falar quando eu puder falar mais do meu romance. Sim. Ahm, e para o pessoal que gosta de romance, vou publicar um romance histórico para fãs de Bridgerton, espero que vocês adorem. Haverá eu hei de conseguir publicar a capa em breve e o título em breve. Mas pronto, olha, Sandra, muito obrigada, a De sério. Foi um nada. gosto. Eu abri aqui mil parênteses e fechei mil parênteses. Pá, espero que tenha Não saído faz alguma coisa mal. coerente. Saiu, saiu. Muito obrigada, a sério. Está bem. E pronto, e o pessoal que está a escrever, força, continuem. Há luz ao fundo do túnel. Eu garanto que há luz ao fundo do túnel. Gente, garanto, a sério. Garanto, continuem a escrever. A rejeição não é para sempre. Está tudo bem. Deixem, está tudo. Tudo bem. Continuem Obrigada, assim, Maria. escrevam outros livros, mas pronto, Sandra, muito obrigada, a sério. Obrigada. Um beijinho muito grande. Prazer. Um Obrigada. ótimo dia Boa para sorte ti. para ti Obrigada, também. obrigada, a sério. Obrigada. Tchau.